colocar a minha dependência diante de Deus e falar: ei, Senhor, eis-me aqui, cuida de mim, cuida da minha família, cuida, Senhor amado, de cada passo que eu dou. E a partir do momento que você se entrega com fé, que nem aqui o tema da campanha fala, com fé, quando você se entrega diante de Deus e acredita no que Ele pode fazer por você, pela segurança que Ele pode te dar, porque Ele é o guarda de Israel, não tosqueneja, Ele te protege de dia e de noite. Então, meus amados irmãos, a partir do momento que eu tenho essa fé e acredito que Deus vai cuidar da minha vida, eu deposito a minha vida nas mãos do Senhor e falo: Senhor, eis aqui o volante da minha vida, eis aqui a direção da minha vida, já não sou eu mais que viro para a direita ou para a esquerda, eu quero que o Senhor conduza a minha vida. Então, quando nós entregamos com segurança e com fé diante de um Deus Todo-Poderoso, de um general de guerra, um general de batalha, Ele vai à nossa frente e dia após dia nós vamos vencendo. E cada dia mais nós nos ajoelhamos e falamos: Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Acordamos cedo e falamos: Senhor, nos ajude a vencer esse dia. E nós vamos vencendo dia após dia. Nunca como antes fez tanto sentido aquele hino que nós aqui tanto cantamos, rompendo em fé. E eu quero trazer algo de Deus para a sua vida. Continue rompendo em fé. Eu sei que não tem sido fácil, eu sei que as coisas estão difíceis, mas a palavra de Deus é: continue rompendo em fé. E como é rompendo em fé? E mesmo em circunstâncias difíceis, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, e é Ele que vai te conduzir, te dar uma direção, e você vai vencer essa muralha, essa batalha, e o nome do Senhor vai ser glorificado para a honra e a glória dEle. Amém, meus amados irmãos? Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Rompendo em fé, irmãos. É assim que nós devemos caminhar, acreditando que o Senhor verdadeiramente, cuida de nós. Quando assim nós entendemos, irmãos, é muito mais fácil. Gostaria de aqui, fazer uma leitura concernente aos dízimos e ofertas, mesmo em número pequeno, irmãos. Temos a oportunidade de adorar o Senhor. Já adoramos com os louvores, já adoramos ouvindo algumas palavras, algumas ministrações aqui. E agora temos a oportunidade também de adorar ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Dízimo esse, oferta esse, que mantém essa casa aberta, que mantém as portas dessa igreja aberta, para continuar alcançando as vidas que perecem por não conhecerem a palavra do Senhor. Gostaria de que mesmo assentados, os irmãos abrissem as suas Bíblias. Livro segundo escreveu Malaquias, capítulo número 3. Estarei lendo o versículo número 10 a seguir. Uma palavra tão conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada, mas que nos traz promessas de que se formos fiéis, no pouco, no muito o Senhor vai nos colocar. E que se assim nós entendemos de que Deus tem o melhor para nos dar, então, confiando no Senhor, entregaremos a nossa primícia, entregaremos o nosso tudo para que Deus possa usá-la de uma maneira sobrenatural sobre nossas vidas. Não é Deus que vai precisar do nosso dinheiro, mas sim, Deus vai usar dessa oportunidade que Ele está nos dando, de o adorar com os dízimos e ofertas, para sobre nossas vidas derramar bênção sem medida, como fala essa palavra. Malaquias, capítulo número 6, versículo de número 10. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Capítulo número 3, versículo número 10, nos diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa é a promessa, irmãos, para que se nós cumprirmos o mandamento do Senhor de ofertarmos, de dizimarmos na casa do Senhor, entregando a Ele a nossa primícia, a nossa dedicação em ofertar, Ele vai abrir as janelas dos céus, e não há nada, irmãos, que possa impedir as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Eu gostaria de pedir para que os irmãos curvassem suas cabeças,
estarei orando, abençoando a vida e a família de cada um dos irmãos aqui nessa noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, em oração nos colocamos. Dessa feita, Senhor, para lhe pedir que estenda, Senhor, as tuas mãos e derrame as suas bênçãos, ó Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que entendendo, ó Senhor, os teus preceitos, os teus mandamentos, nesta noite, se preparou para ofertar na sua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, Senhor, que continue com as tuas mãos estendidas sobre a tua igreja, sobre cada um dos teus filhos, sobre cada lar aqui representado, e sobre eles, ó Senhor, como cumprimento da tua palavra, venha derramar bênçãos sem medida, desde agora e para sempre. Te louvamos. Amém e amém, Jesus. Vou cantar um hino aqui, irmão. Tem algum que o irmão sugere que seja fácil, para mim não passar vergonha? O 15? Ó, nosso irmão falou para louvar o hino do número 15. Oi? Você consegue retransmitir aí? Louvemos ao Senhor com o hino de número 15. Vamos cantar o primeiro, o refrão, e o segundo e o refrão. Pode ser? Aí nosso irmão Diácono Francisco vai estar colhendo as ofertas. E você, dizime de coração, irmãos, né? Oferte de coração. Deus não está aqui interessado no valor, mas sim na sua dedicação em o adorá-lo. Louvemos ao Senhor. Conversão. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi assim na minha vida, é assim na sua. Cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém, irmãos? Parece que agora foi. Deixa eu só verificar aqui quem são os irmãos que estão nos acompanhando pela live. Já quero aqui justificar, irmãos, de que tivemos um probleminha aqui com as redes sociais. Na verdade, não foi nenhum problema causado aqui na igreja por falta de internet, mas sim, né, a dificuldade que nós tivemos de acesso nas redes sociais, né? O meu não está indo, não. Não sei se dos irmãos foi aí. Está no ar? Mas, continuando, irmãos, né, sabemos de que Deus sabe de todas as coisas. E que, acima de tudo, irmãos, Ele tem cuidado dos seus. E aprove ao Senhor nesta noite, né, proceder dessa forma. Nós não podemos deixar de adorar e bendizer o nome do Senhor, mesmo diante de todas essas coisas, mas sabendo de que Ele tem uma palavra para o coração de cada um dos irmãos aqui nessa noite, de que Ele é o Deus que tudo pode e que nada pode impedi-lo, né, de
sobre nossas vidas derramar o seu poder. E eu creio que através da sua palavra, que através da ministração da palavra do Senhor, do nosso irmão presbítero Adilson. Os irmãos estão falando que nós estamos ao vivo na live aqui. Eu não sei porque o meu não está entrando, irmãos. Estamos ao vivo pelo YouTube, é isso? Deixa eu ver então, vou ter que entrar por um outro lugar aqui agora. O João mandou aqui. Estamos ao vivo aqui pelo YouTube então, né? Não conseguimos entrar pelo Facebook conforme de costume. E você, irmão, que está acompanhando, então vemos aqui a nossa irmã Cíntia, né? Vai compartilhando aí, né, com os outros irmãos, para que todos possam ter acesso a esse culto, para que todos possam ouvir a palavra do Senhor. Né? Conforme eu já estava justificando aqui, tivemos um problema, mas não foi um problema aqui na nossa igreja, mas sim um problema geral, no Facebook, Instagram, todas as redes sociais. Mas estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E estaremos ouvindo, neste momento, né, a pregação da palavra do Senhor através do nosso irmão, presbítero Adilson, que está incumbido de trazer a palavra nessa noite. Fique à vontade, meu irmão. Use aqui da tribuna e entregue tudo que o Senhor tem para nós esta noite. Deus abençoe. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Cumprimento os irmãos da live também na paz do Senhor. É com grande alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, na casa do Senhor. Deus nos deu saúde, paz, alegria e felicidade para falar do amor de Jesus Cristo. O tema da campanha fala sobre fé. E eu gostaria dos irmãos, que os irmãos que estão aqui, se puder ficar de pé, se colocar de pé, em respeito à palavra. Nós vamos ler no capítulo 5 de Lucas, a partir do versículo 1. Capítulo 5 de Lucas, versículo 1. Os irmãos já podem abrir sua Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 5, versículo 1. Amém? Vou lendo para a gente já ganhar tempo aqui. O título nos diz assim: A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Volta-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros, que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois
que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui, ó, só repetindo esse último versículo. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. Ó Deus, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Já te louvamos, te adoramos, te glorificamos com os hinos, com os dízimos, com as ofertas. Agora estamos aqui, ó Pai, para ouvir a sua santa palavra. Fala conosco, Senhor Deus, essa noite. Usa-me, Senhor Deus, como instrumento em tuas mãos. Fala aos teus filhos que aqui estão, aos que estão na live, Senhor Deus. Traz uma palavra de conforto, de consolo, Senhor Deus, aos nossos corações. Fica conosco, ó Pai, que seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, essa palavra aqui, Deus tocou no meu coração, porque é uma palavra interessante. Jesus, ele está andando envolto a uma grande multidão, ao lado do mar de Genezaré. E então, quando ele olha os pescadores chegando com seus barcos vazios e lavando as redes, e ele sendo apertado pela essa grande multidão, porque aonde Jesus ia, uma grande multidão o seguia. Multidão essa querendo cura, querendo libertação, querendo muitas vezes até mesmo um alimento, e Deus sempre proveu. E Jesus, como ele sempre é uma pessoa educada, ele sempre pede, sempre com educação para entrar no barco. Jesus, ele pede para um dos pescadores, se ele pode entrar naquele barco, para que ele se assente e o barco seja afastado um pouco, para que ele fale da palavra do Senhor, do reino de Deus. E assim ele pede para um dos pescadores. E ele vai, se assenta ao barco, e o barco é afastado. E ali ele vem falar do reino de Deus, e vai falando do reino de Deus, as palavras do reino dos céus, do Senhor Deus, vem falando. E depois do discurso que ele fala da palavra de Deus, ele fala para Pedro: Pedro, volta ao mar, lança tua rede para pescar. Mas como que você fala para uma pessoa voltar ao mar, um homem experiente, um pescador experiente, uma pessoa que já tem experiência de pesca, que pescou a noite inteira para voltar ao mar, para pescar novamente? Como que você instrui uma pessoa que é experiente? Fala: Senhor, mas nós pescamos a noite inteira, nós estávamos pescando, o Senhor nos viu lavando a rede, estávamos aqui. Mas interessante que Pedro, ele ouviu o discurso de Jesus falando, ele ouviu a palavra, o anúncio do reino de Deus. E ele confia em Jesus, ele fala assim: pela tua palavra, e vendo que tu é mestre, vou voltar novamente ao lago, ao mar, para pescar. Pois se uma pessoa chega e fala para você: olha, vai fazer isso, mas você fez a noite inteira, você tentou fazer aquilo a noite inteira, você tentou pescar a noite inteira, e a pessoa fala: volta lá. Você fala assim: não, eu tenho que ter fé para voltar lá. Eu tenho que acreditar que essa pessoa que está falando comigo é um mensageiro de Deus, é um mestre do Senhor, é um homem de Deus. E ele reconhece, ele fala: pela tua palavra, eu vou voltar e vou lançar novamente a rede. E ele vai e lança novamente a rede. E a palavra de Deus nos fala que, ao lançar a rede, ele colhe uma grande quantidade de peixes.
Quantidade essa que não dá só para ele pescar, trazer ao barco, mas sim ele tem que chamar os seus companheiros. Então, quando a bênção do Senhor vem, ela não vem só para uma pessoa, ou só para você, mas ela vem para as pessoas que estão ao seu redor também. Quando você acredita na palavra do Senhor, quando você toma posse da palavra do Senhor, da fé que você lança em Jesus Cristo, a bênção não vai vir só para você, ela vem para aqueles que estão ao seu redor também. E a palavra de Deus nos diz que a quantidade de peixe foi tão grande que as redes se rompiam de tanto peixe. E ele chama os seus companheiros para que também encham os seus barcos. E vendo isto, ele voltando, ele pede para Jesus se afastar dele. Porque entrou um temor dentro do coração dele. Porque ele era um pecador. E assim, muitas vezes, quando você é surpreendido por Jesus, por um milagre na sua vida, você fica em dúvida, fala, nossa, mas aconteceu isso na minha vida? Entra um temor dentro de você. Mas se você lançar fé, você tiver fé em Jesus, aquilo lá você vai ver que não é para ser temido. O milagre que Deus faz na sua vida, o milagre que Ele vai fazer na sua casa, na sua família, junto a seus filhos, junto a sua esposa, junto a sua mãe, as pessoas da sua casa, não é para você temer, mas é para você crer. Porque no momento, ele não estava crendo até o momento, porque ele era experiente, pescador experiente. Mas quando Jesus manda ele voltar e ele vê aquela quantidade de peixes, ele entra em pavor, ele fica com medo. E pede para Jesus se apartar dele. Mas aí Jesus fala para ele que naquele momento em que ele crê que Jesus é o Senhor da vida dele, que ele é o Messias, que ele é o mestre, ele não mais ser mais um pescador de homens, de peixe, mas sim um pescador de homens. E ele fala assim, deixa tudo, que agora você não vai mais viver dessa pesca, mas sim você vai pescar almas, pessoas. E assim deve ser nosso. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você ouve falar da palavra de Deus, você ouve Jesus, e você aceita Ele, e você vai e lança as suas redes com Jesus Cristo, nesse momento, você se torna um pescador de homens. Mas como assim um pescador de homens? Você vai pescar não só para você, mas para o seu familiar que está dentro da sua casa, a sua esposa, o seu filho, a sua mãe, um irmão seu, um ente querido seu. Porque ele vai ver mudança dentro de você. Ele vai ver diferença em você. Ele vai ver que você é diferente. Por quê? Porque muitas das vezes, quantas das vezes nós, e muitos, lançam as suas redes, pescam, trabalham, fazem esforços, mas sem Jesus estar com ele. E quantas das vezes você ouve Jesus falar, já ouviu falar de Jesus, ou você já ouviu das maravilhas que Jesus fez na vida das outras pessoas, mas hoje, Jesus está falando para você. A palavra de Deus está vindo para você lançar a sua fé nele, nas palavras de Jesus, você crer nas palavras de Jesus, mas não você ir com a sua força, com o seu conhecimento, como Pedro. Ele achava que ele conhecia, ele achava que ele era bom, ele achava que ele era um ótimo pescador. Então ele falou para Jesus, Jesus, eu sei o que eu estou fazendo, eu já lancei a noite inteira a rede e não pesquei nada. Mas a partir do momento que ele deu crédito à voz do Senhor Jesus, que ele creu na palavra do Senhor Jesus, ele falou assim, não, pela tua palavra, porque sei que tu és mestre, voltarei novamente a pescar. E quantas vezes nós, ou você, irmão, que está aí na live, ou nós que estamos aqui mesmo, queremos fazer as nossas coisas pela força dos nossos braços, pela vontade do nosso querer, sem ouvir a palavra de Deus, sem querer entender a palavra de Deus. Não, eu faço porque eu conheço, não, eu faço porque eu sei, não, eu faço porque eu tenho conhecimento disso, mas você não está ouvindo a palavra de Deus. E Jesus está discursando, e você está vendo ele falar, olha, não é desse jeito, olha, não é como assim você pensa. E a partir do momento que você fala assim, não, peraí, tem alguma coisa, eu estou fazendo com o meu conhecimento, com as forças do meu braço,
mas nada está dando certo na minha vida, nada está acontecendo. Mas quando a partir do momento que você lança a fé, você ouve a palavra de Deus, como Pedro ouviu, o discurso do Senhor, e depois ele ouviu e lançou a sua rede, mas com fé na palavra de Jesus Cristo nosso Senhor. Ele foi lá e pescou uma grande quantidade de peixe. E assim somos nós. Quando você ouve a palavra de Deus e coloca em prática, você coloca a fé nela, porque a palavra de Deus nos diz assim, que é impossível o homem agradar a Deus sem fé. Então, se você vem na igreja e ouve a palavra de Deus, mas se você não tiver fé naquela palavra, nada vai acontecer. Mas a partir do momento que você vem na igreja, lança fé na palavra que ela foi falada no púlpito, Deus, ele tem compromisso com essa palavra. E assim ele vai cumprir, porque você está tendo fé na palavra. É como Pedro, ele teve fé. Vou voltar lá porque o Senhor é mestre. Então vou voltar a pescar. E aí você vai ver a diferença, a transformação na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Porque aí você não está mais fazendo as coisas com a fé sua, mas você está fazendo com a fé de Jesus Cristo. Você ouviu a palavra de Deus, você está colocando em prática tudo aquilo que você está ouvindo do próprio Senhor falar na sua vida. Então nós não devemos lançar com as nossas forças, mas nós devemos ir com a força de Jesus Cristo, com a fé em Jesus Cristo. Por isso que quando ele pesca, ele se apavora. Fala, nossa, olha, não tinha pescado nada e agora pesquei tanto? Como que pode, né? E ele pede para Jesus se afastar dele. Por quê? Porque ele se acha indigno. Ele se acha um pecador. Mas Jesus fala para ele, não, você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Você agora não vai ser pescador mais de peixe, mas sim de homens. E o momento que eles chegaram na praia, eles largaram o instrumento dele de trabalho. E deixaram tudo para servir a Jesus. E assim somos nós. Porque não adianta nós ouvirmos falar da palavra de Deus, que ele faz, mas na vida das outras pessoas. Mas nós devemos experimentar, por essa fé que Jesus Cristo coloca em nossos corações, experimentar ele fazer em nossas vidas, a mudança em nossas vidas. Nós não devemos olhar para as circunstâncias da vida, como o irmão Fábio falou aqui. Não devemos olhar para as circunstâncias. Porque se nós começarmos a olhar para as circunstâncias, como Simão Pedro olhou, pelo o intelecto dele pensando, não vai dar certo, né? Nós não vamos prosperar, nós não vamos ter fé. Mas se você olhar pelo lado espiritual, com fé em Jesus Cristo, você vai deixar tudo. Esse deixar tudo, o que ele quis dizer? Você vai ser dependente da fé em Jesus Cristo. Senhor, eu estou num momento difícil. Eu estou desempregado. Senhor, eu estou passando por um momento de doença. Como eu, irmãos, eu passei por esse momento de doença, dessa doença. Eu, minha esposa, meu filho, minha sogra, perdi entes queridos. Mas aprove o Senhor de eu estar aqui. Por quê? Deus, ele tinha um trabalhar na minha vida. E eu tinha fé nele. E eu falava, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai me curar. Se não for também, amém, a vontade é do Senhor. Mas a gente tem que ter fé, irmãos. E eles largaram tudo. Porque Jesus, ele não quer uma pessoa pela metade. Ele quer que você lance a sua fé, mas aquela fé convicta, que vai realizar, que vai ser certeza. Ele quer uma fé convicta. Ele não quer uma pessoa pela metade. Será? Porque muitas das vezes o que acontece? A gente não alcança, porque a gente coloca o será. Será que acontece? Será que eu sou capaz? Será que vai dar certo? Agora imagina Pedro, se ele fosse com esse pensamento, será que eu vou? Será que eu volto lá? Será que eu acredito em Jesus? Será que tudo que ele fala é verdade? Será que esse discurso valeu a pena? Será que as palavras que eu ouço valem a pena? Então, nós não devemos ter essa incerteza em nosso coração. Nós devemos ter a certeza que Jesus é o Filho de Deus.
que Deus é o nosso Criador, que há um Espírito Santo que move no meio de nós. E nós não devemos olhar para as circunstâncias. Você tem que deixar tudo, irmãos. A palavra de Deus fala tudo, tudo. Mas o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Não. Acrescente a sua fé em Jesus Cristo. Deixe que Jesus, Ele vai fazer o que precisa ser feito na sua vida. Não é o que as pessoas vão pensar. Não é o que as pessoas vão achar de você. Porque, tirando por esse exemplo, eu fico pensando assim, e se Pedro falasse assim, ou ouvisse, né, conjecturando, alguém falar, Pedro, você vai voltar de novo, Pedro? Ou Tiago, ou João falam, mas Pedro, nós vai voltar de novo a pescar, Pedro? A noite inteira não pescamos nada, e vou voltar de novo. E a palavra de Deus está falando essa noite, será? Mas será que, né? Mas será que é verdade? Será que é isso? Será que é aquilo? Não, irmãos, não deve ter o será, mas sim, o sim da certeza na sua vida. Deus é comigo, Deus vai na frente, Deus vai abrir uma porta de emprego para mim, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai alcançar essa vida, esse meu marido, essa minha filha, esse meu filho, o meu esposo. Você tem que acrescentar fé, nós estamos falando de fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. E se não fosse assim, Pedro não agradaria ao Senhor também. Então a gente tem que ser, primeiramente, irmãos, não só ser ouvintes da palavra de Deus, não só ouvir a palavra de Deus, mas sim ouvir, colocá-la em prática e crer que Jesus pode fazer em nossas vidas, irmãos. Crer que Jesus pode fazer em nossas vidas. Não devemos ter uma fé morta, uma fé sem expectativa, pois enquanto estivermos vida, nós temos que ter uma fé viva, consistente, batalharmos, mas está difícil, ó Deus. Como que eu vou arrumar um emprego nessa pandemia? Mas está difícil, irmão. Está morrendo gente, morreu meu vizinho, morreu meu parente, morreu aquele, morreu... Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Ele não perdeu o controle. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, esse vírus, até eu mesmo já falei, esse vírus veio da China. Não, irmãos, é permissão de Deus. É permissão de Deus para que o homem se achegue a Deus. Para que o homem tenha fé em Deus. É permissão de Deus, irmãos. Então nós temos que ter essa fé que Jesus Cristo, Ele faz, irmãos. E quando Ele pede para você fazer, acrescentar a fé, ter fé na palavra dEle, as bênçãos, ela vai ser para você e para aqueles que estão ao seu redor. Não é só para você. Quando você estiver na bênção, irmão, não pense que é só para você. Não, é só para mim. Não, é só para mim. A palavra de Deus é bem clara aqui. E disse que quando ele pescou, puxou as redes, a quantidade de peixe não era só para ele. Mas ele teve que chamar os barcos que estavam ao redor para dividir esse peixe. Então, a fé dele acrescentou o quê? Fé em outras pessoas. A fé dele não acrescentou a fé só nele, mas acrescentou em outras pessoas. Mas Pedro, como? Tanto o mestre mandou pescar. O Messias mandou pescar. Pois se você, irmãos, a sua fé não for uma fé impactante, e se quando você receber a bênção, você não crer, as pessoas que estiverem ao seu redor também não vão crer, irmãos. As pessoas que estiverem ao seu redor também não vão crer. Então você tem que falar assim, não, isso que eu estou recebendo, essa graça, essa bênção que eu estou recebendo, ela vai impactar não só você, mas as pessoas que estão ao seu redor. Aí é o momento do quê? De você proclamar a sua fé para essas pessoas. Para que elas falem assim, não, se ele faz, se Jesus fez na vida dessa pessoa, se ele curou, Jesus curou, se Jesus abriu uma porta de emprego, ele pode abrir para mim também. Se Jesus alcançou aquela pessoa com a bênção, ele pode me alcançar também. Mas você, irmão, tem que deixar tudo. Porque
Se a gente está aqui, mas está com um pé lá fora, é a mesma coisa. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu pesco? Será que eu não pesco? Será que eu acredito em Jesus? Será que eu não acredito? Será que é verdade? Será que não é? Não, irmão, a palavra de Deus é bem clara, é bem clara. Pedro, ele ouviu, ele colocou fé na palavra de Jesus e ele foi pescar. E assim, irmãos, eu deixo essa palavra com os irmãos essa noite. Irmãos, tenha fé, não desanime, não coloque na sua cabeça, no seu coração, nos seus pensamentos, que Jesus não faz. Pois Jesus, ele faz em meio à pandemia, ele faz no momento certo, na hora certa, ele faz, irmãos, porque ele é Deus. Ele não é um Deus que precisa de nós, mas nós precisamos dele. Ele sabe todas as coisas, ele sabe, mas as pessoas também, mas estou cansado de pedir, estou cansado de falar. Mas você está crendo? Você está colocando fé na palavra de Deus? Naquilo que você está crendo? Ou você está meio cambaleando para lá, para cá, para lá, para cá? Não, irmãos. Nessa noite Deus está falando. Tenha fé. Coloque fé naquilo que você determinou no seu coração. Na palavra de Jesus Cristo. Não, Deus é fiel. Pode abrir uma porta de emprego para mim. Não, Deus pode libertar essa pessoa do vício das drogas, da bebida. Deus pode curar. Deus pode entrar naquele hospital e tirar aquela pessoa do leito da UTI. Porque Ele é o dono da vida e da morte, irmão. Nós temos que crer nisso. Nós não devemos deixar a nossa fé vacilar para lá e para cá, não, irmãos. Temos que ter fé. E assim, irmãos, como Pedro teve fé, como Pedro alcançou essa graça, e depois ele largou tudo para ser pescador de homens, e foi até o final, assim devemos ser nós. Não vamos olhar para as circunstâncias, irmãos, porque se nós olharmos para as circunstâncias do dia a dia, nós vamos se abalar, nós vamos deixar Jesus, nós não vamos querer vir mais na igreja. Não. Nós temos que continuar firme. Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, independente das circunstâncias. Porque muitas das vezes, irmãos, nós reclamamos tanto da vida, mas nada nos falta, irmão. Nada nos falta. Só de estarmos aqui, irmãos, com saúde, num número reduzido, já era motivo para estarmos felizes, irmãos. Mas muitas das vezes, irmãos, já viemos, ou vamos para a igreja, murmurando, irmãos, murmurando. E só de nós estar, tem vezes que Deus está nos dando tanto. Se você olhar ao redor, você fala assim, nossa, eu sou um abençoado por Deus. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Mesmo que você não tenha um carro, mas eu tenho uma casa para morar. Eu estou com saúde. Eu almocei, eu jantei, eu tomei café. Não importa o que você comeu, mas você almoçou, jantou, tomou café. E mesmo assim, irmãos, somos ingratos. Somos ingratos com Deus. Não agradecemos a Deus tudo isso. Mas o ser humano, nós temos esse jeito de pensar que nós olhamos só as coisas ruins que estão acontecendo. Só as coisas que querem nos abalar. Mas Deus está falando essa noite, não é para você olhar as coisas ruins da vida, mas crê que eu posso na sua vida. Tenha fé na palavra. Não vai com as forças suas. Não adianta você ter conhecimento. Não adianta você ter força física. Igual o nosso irmão Fábio falou. Não adianta, mas não adianta. Nós vimos aqui que Pedro era conhecedor, era pescador experiente. Mas quando ele foi com as forças do braço dele, ele não conseguiu. Mas quando você lança a rede com Jesus, e Jesus te orientando, lança a rede, vai lá, você vai ver que é diferente, irmãos. Então, nessa noite, Deus está falando, irmãos,
Vamos parar de duvidar da palavra de Deus. Não duvidemos da palavra de Deus, mas acrescentemos fé no nosso coração, irmãos. Fé, que é o tema da campanha. Fé que Ele pode curar, fé que Ele pode libertar, fé que Ele pode abrir uma porta de emprego, fé que Ele pode te sustentar nos momentos difíceis. A fé, irmãos, a fé. Porque sem fé é impossível agradar o homem. E eu gostaria de agradecer a minha oportunidade e dizer aos irmãos que, mesmo em toda essa pandemia, Deus está cuidando de nós, irmãos. Deus está cuidando de nós. Pois, como eu falei para vocês, Deus cuidou de mim, da minha família, perdi entes queridos, mas graças a Deus estou aqui. Irmãos, e nunca ache que Deus não está no controle. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Todas as coisas, todas, independente, todas Ele está. Mas não, irmão, não queira julgar a Deus, não queira. Mas tenha fé na palavra do Senhor. E quando você for lançar a sua rede, ouça primeiro a palavra de Deus. Aí você vai lançar a sua rede com certeza. E Ele vai te trazer uma bênção tal, que não vai ser só para você. E quando você receber essa bênção, lembre-se que não é só para você, mas para as outras pessoas que estão ao seu redor. E você vai ser uma testemunha viva da palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que, como Pedro parou de ser pescador de peixe e foi pescador de homens, você também seja pescador de homens e ganhe almas e vidas para o reino de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois nós não estamos aqui, irmãos, para ser salvos somente nós, mas nós estamos aqui para ser discípulos de Jesus, para ganhar vidas e almas para o reino de Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando você colocar a sua fé em prática e crer que Jesus Cristo é o Senhor e o único suficiente à sua vida, você vai ver que o lançar da rede vai ser uma surpresa tão grande na sua vida que você vai falar: só Jesus Cristo pode fazer isso nas nossas vidas. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus possa continuar abençoando nosso irmão Adilson, né, que nós possamos entender, que o Espírito Santo possa continuar a falar em nossos corações, né, e que possamos entender, como nosso irmão mesmo disse aqui, se nós deixarmos de olhar para as circunstâncias e olharmos para Deus, né, Ele vai nos alcançar com a sua misericórdia e com o seu poder. Porque, irmãos, se nós tirarmos os nossos olhos fitos do Senhor, aí as dificuldades vão vir, vão nos abalar, vão nos entristecer, vão nos trazer preocupação. Mas, se mantermos firme, olhando para Cristo, teremos certeza de que Ele tem cuidado de nós. Deus continue abençoando nosso irmão Adilson, né, e prosperando, tanto na palavra, como também a sua família, grandemente. Gostaria de aqui, mais uma vez, justificar, né, não no início do nosso culto, sendo transmitido pela live, tivemos uma instabilidade aí nas redes sociais, por isso hoje nós estamos um pouco diferentes, estamos transmitindo aqui pelo YouTube. Não é de costume fazermos isso, né? Sempre fazemos as transmissões pelo Facebook, mas nessa noite não foi assim, né? Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e que nós, juntamente com os irmãos que estão aqui assistindo, né? Nossa irmã Zildinha, nossa irmã Cíntia, também temos aqui a irmã Júlia, nosso irmão Fábio, a Miriam, a irmã Rose, né? Todos esses irmãos, a irmã Alícia, a irmã Adriana Barbosa, todos esses irmãos que estão acompanhando, como eu disse, não é padrão nosso transmitirmos pelo YouTube, mas foi a condição que a gente teve hoje, em virtude dessa instabilidade. E os irmãos que estão aqui nessa noite, sabemos que Deus aprove estarmos aqui e que Ele está no controle de todas as coisas. Que nós possamos ficar com essa palavra e entender que nós devemos depositar a nossa fé sobre o Senhor, né, e dizer
de que Ele é quem rege as nossas vidas. Gostaria de aqui fazer os avisos finais, né? Teremos na próximo domingo a nossa ceia, e foi desmarcada no domingo passado, em virtude da preocupação do nosso pastor com os irmãos que estavam contaminados, né? Para que nós tivéssemos um período aí de distanciamento verdadeiramente, dizendo, né? E continuemos orando pelos irmãos que estão enfermos. Nesse próximo domingo teremos aqui a nossa ceia do Senhor, que você possa participar dessa ceia e se fortalecer mais uma vez. Para os irmãos que estão sempre acostumados a trazer o quilo, né, não esqueça de vir contribuir com o quilo, né, com o alimento que você contribui. A gente acabou esquecendo, foi uma falha nossa, nós obreiros aqui, esquecemos de preparar e passar o envelope, conforme de costume, para que os irmãos pudessem retirar aqui os seus papeizinhos aqui e pudessem trazer o alimento. E aí ficou combinado o seguinte, de que os irmãos tragam o que trouxeram na última feita, né, que a gente passou o papel. Assim, a nossa assistência social vai estar abastecida e nós poderemos abençoar a vida daqueles que estão precisando nesses últimos tempos, nesse cenário vivido por todos nós. Amém, irmãos? Gostaria de pedir para que os irmãos... Vai ter escola bíblica dominical também, né, Fábio? Né? Até que haja uma segunda ordem do nosso pastor, estaremos aqui no próximo domingo, às 9 horas da manhã, na escola bíblica dominical. Né? Você que ainda não é aluno dessa escola, que você também tome parte. Né? Temos aqui para todas as faces etárias aqui, desde os mais pequeninos até os irmãos. Né? Então tem a classe das crianças, a classe dos adolescentes, os jovens estão nesse período juntamente conosco, né? Juntamente com a classe dos adultos, e nós estaremos aqui nos assentando para aprendermos e aprendermos da palavra do Senhor. Então você é meu convidado, você é convidado dessa igreja a também participar da escola bíblica dominical. E à noite, conforme eu já disse, estaremos reunidos para a ceia do Senhor. Então você venha preparado e Deus vai nos presentear com a palavra e com a sua presença, e ao tomarmos parte da ceia, né, seremos alcançados pela misericórdia do Senhor e sustentados pelas suas mãos. Os irmãos que estão aqui, se coloquem de pé. Você que está aí pela live, se puder também, se coloque de pé. Estaremos orando, agradecidos pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite e também por essa oportunidade que Ele nos concedeu de mais uma vez estarmos na sua casa. Oremos todos juntos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez te louvamos, engrandecemos e bendizemos ao Senhor o teu santo nome por tudo que nos tem feito, pelos louvores que foram ministrados neste lugar, pela tua palavra, Senhor, que foi trazida, Senhor, através do teu Filho, ó Pai. Sabendo, ó Senhor, que mais uma vez tem instruído a tua igreja a se colocar na tua presença com confiança, chegando-se ao trono, para que em tempo oportuno possamos ser alcançados pela tua misericórdia e pelo teu poder. Eu lhe peço, Senhor, que continue com as tuas mãos estendidas sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Dos que estão acompanhando-nos, ó Senhor, pela live. Também alcança, Senhor, a cada um dos lares, a cada uma das famílias aqui representadas. Venha, Senhor, nos conceder uma noite de sono tranquila e uma manhã abençoada, Senhor, na tua presença. Que o teu nome seja glorificado e exaltado em todas as coisas. E nós possamos entender que nada foge do seu controle. Assim nós te louvamos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? E amém, Jesus. Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do querido Espírito Santo, esteja sobre nossas vidas hoje e sempre. E todo o povo de Deus diga amém. Faça assim com as suas mãos. Cumprimentemos uns aos outros com a paz do Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão pela live e continue a nos acompanhar e abençoando a cada uma das famílias representadas em nome de Jesus. Amém.